Vou começar aqui pelo Dr. Tassos. Ele é professor titular da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador visitante do Reasons to Believe na Califórnia, nos Estados Unidos. Atuou em faculdades de várias universidades, incluindo a Oral Roberts, lá em Oklahoma, como professor visitante, além de suas atividades acadêmicas. O Tassos também é advogado, fundador e presidente do Ministério da Defesa da Fé, onde atuou como pastor lá no Rio Grande do Norte. Ocupou vários cargos ao longo da sua carreira, incluindo diretor nacional do Departamento de Patrimônio Imaterial, diretor nacional do Departamento de Cooperação e Fomento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil. Tem doutorado em Educação, Matemática Lógica pelo UFRN, tem mestrado em Filosofia Analítica pelo Reino Unido, tem pós-doutorado em Apologética pelos Estados Unidos e também tem essa formação em Sociologia do Direito pela Universidade da Paraíba, possui especialização em Direito Material Processual do Trabalho pela Uniderp e graduações em Direito também pela URCA, Filosofia pelo FRN, Liderança Avançada pelo Hagai, lá na Tailândia, e Ministério Pastoral pela RBT College em Oklahoma. O Tassos escreveu vários livros, incluindo Filosofia, Direito, Educação, Cultura e Apologética Cristã. Viaja frequentemente pelo país e fora do Brasil, levando a palavra de Deus em conferências, nos meios acadêmicos, universidades, faculdades, escolas, igrejas, onde defende ali o criacionismo, defende a ideia de que Deus é a melhor resposta para o universo, a criação do universo. Lecionou em várias universidades no Brasil e fora do Brasil. Além de ser escritor, como falei, de vários livros, também apresenta semanalmente no canal defesadafé.tv o webcast É Proibido Não Pensar. Tassos, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Muito obrigado, pastor César. Sempre uma alegria enorme estar aqui, hoje na presença do professor Marcos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos para debater um tema tão importante. Bom, eu vou pedir para vocês voltarem mais vezes. Quando vocês vêm aqui, a água é com gás, tudo muda aqui no cenário, entendeu? Com a gente aqui, doutor Marcos Eberlin, que esteve aqui semana passada, retrasada, apresentando o debate, e eu estava como debatedor. Hoje está aqui na mesa, na qualidade de debatedor também. O Dr. Marcos Eberlin tem pós-doutorado em Química pelos Estados Unidos, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, pesquisador, professor da Universidade Mackenzie, possui mais de 1.200 artigos científicos publicados, é o primeiro cientista sul-americano a receber a medalha Thomson em 2016, defensor e pesquisador da teoria do design inteligente, e autor de livros como Fomos Planejados e Antevidência e Duelo Científico do Século, pela editora Coval Press, e membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dr. Marcos Eberlin, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Privilégio imenso, pastor César, estar aqui com meu grande amigo, irmão em Cristo, Tassos. Temos estado juntos aí em grandes debates, né, Tassos? Históricos, você pode encontrar na internet. É maravilhoso estar do lado dos debatedores. Me senti aqui numa situação, né? Como mediador, nossa, você fica se coçando. Vida, eu me coçava ali, né? Eu querendo me manter neutro, né? Mas no final nem conseguia naquele debate. Uma saia justa que o pastor César me colocou naquele debate, querendo falar e tal, mas eu tentei me manter neutro, como todo bom mediador deve ser. Mas hoje estou aqui do lado dos debatedores, onde eu gosto de estar. Legal. Bom, o tema de hoje é sobre a teoria que nós aprendemos no colégio, pelo menos nos últimos anos. A escola, o ensino tradicional, ensina que o universo, enfim, planetas e tudo mais, surge de uma explosão. O nome que ficou conhecido é a teoria do Big Bang, né, da grande explosão, e que
e que na escola, pelo menos, quando a gente aprende essa ideia, eles não falam nada sobre Deus, né? Falam da teoria do Big Bang e tal. E a pergunta de hoje é possível usar essa teoria, adotar essa teoria, sendo cristão, crendo que Deus é o criador de tudo? A gente pode considerar o Big Bang como um argumento criacionista, ou o Big Bang é um argumento, uma teoria contra o criacionismo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Imagino eu que o Dr. Marcos Eberlin vai dizer que não. Penso eu, mas não quero colocar a palavra na sua boca, não. É o que eu penso. E penso que o Tassos vai dizer que sim. Então, como eu comecei com Tassos, vou fazer a pergunta do tema: podemos considerar o Big Bang como o criacionismo ou não? O Big Bang, a teoria do Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Você pegar na história intelectual humana, nunca houve a ideia de que o universo havia vindo a existir. Essa ideia só está presente na história intelectual humana nos livros de Moisés. Em Gênesis 1:1, quando as escrituras dizem: no princípio Deus criou os céus e a terra. O verbo criar é o verbo bara, que quer dizer criar tudo a partir do nada. É um verbo bastante econômico. O capítulo 1 de Gênesis aparece apenas no verso 1, no verso 21, no verso 27, porque exige um poder criativo tão grande que só Deus pode ser o sujeito desse verbo. Então, essa ideia de que o universo veio a existir a partir do nada foi combatida pela história intelectual durante séculos e séculos. Qualquer outro livro, exceto os livros de Moisés, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, diziam que o universo existia desde sempre. A Grécia, por exemplo, dizia que foi Demiurgo que havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. A Bíblia era o único livro que dizia que o universo havia vindo a existir. Em meados do século passado, em razão de vários acontecimentos em ciência e contra a vontade do cientista, a ciência teve de admitir que o universo veio a existir, e o nome dessa teoria é teoria do Big Bang. Os acontecimentos de ciência foram, segundo a lei termodinâmica, o universo de expansão, com o telescópio Hubble. Penzias e Wilson ganharam o Nobel por isso, quando viram lá ruídos oriundos da origem do universo. A teoria da relatividade é um exemplo muito claro. Einstein, quando cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria e a teoria dá um modelo de universo com início. E Einstein diz: eu não posso lidar com isso, porque se eu tiver uma teoria de universo com início, eu tenho que dar conta de quem é a causa. O universo foi criado, eu tenho que dar conta de quem é o criador. Aí Einstein coloca uma constante na teoria, chamada constante cosmológica, e ao colocar a constante cosmológica, gera um erro de matemática, uma divisão por zero, e por força da matemática, contra a vontade do cientista, essa constante é tirada e a relatividade hoje só faz sentido com o modelo de universo com início, com o Big Bang. Então, há uma prova robusta de que a teoria do Big Bang, na história intelectual humana, é a rendição. Só para terminar, você vê que tem um astrônomo que ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele escreve um livro que ele diz assim, é como se a ciência tivesse tentado superar a montanha da ignorância. E a ciência sobe, 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 escorrega. Sobe, 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 escorrega. Até que quando chega no cume, no pico, no ponto mais alto da montanha da ignorância para superá-la, quando o cientista sobe, ele é saudado por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Então não há dúvida, o Big Bang traz um modelo que necessita de uma criação pelo simples fato de que diz que o universo veio existir. E se o universo veio existir, ele teve um criador. E mais para frente nós podemos ver que, inclusive, o Big Bang dá a essa causa as mesmas características que a Bíblia dá ao Deus cristão. Bom, a gente pode aprofundar daqui a pouco. Dr. Marcos Eberlin, vou fazer a mesma pergunta no começo. Eu supus aqui no início, né, que haveria esse debate, porque na minha cabeça cada um vai pensar coisas diferentes sobre essa pergunta. Mas agora a palavra está contigo. Podemos considerar o Big Bang como criacionismo ou não? Absolutamente não. Eu sou totalmente contra essa ideia.
Eu adoro o Tassos, a gente tem estado juntos em grandes debates. Quando a gente bate na evolução, estamos juntos, tivemos lá na Federal do Rio Grande do Norte, né, Tassos? Foi sensacional, em outros debates. Então essa é a metade do Tassos que eu admiro, que eu incentivo a ele a cultivar. Essa outra metade do Tassos que defende o Big Bang é a outra metade que eu combato. Eu acho que ele está totalmente equivocado quando ele disse que o Big Bang é um modelo que defende a palavra de Deus. O que aconteceu com o modelo do Big Bang? A gente primeiro precisa definir o que modelo do Big Bang a gente está tratando aqui. Há várias versões. Eu creio no Big Bang, eu sou um Big Banguista, eu creio no Big Bang de Deus. Deus disse, haja e bang, houve. E esse bang foi bem big. A Bíblia é clara, ele disse, haja e houve. E o universo foi feito pronto, absolutamente pronto. Agora, infelizmente, quando você fala de Big Bang, todo mundo entende o Big Bang como aquele modelo em que surge uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio, e lenta, gradual e sucessivamente, essa nuvem gasosa, ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos, se estrutura no universo que a gente vê hoje. Lemaitre, quando propôs o modelo do Big Bang, eu concordo plenamente com o Tassos, era um modelo criacionista. Mas rapidamente os naturalistas incorporaram o modelo, sequestraram e tornaram o modelo totalmente naturalistas. Nenhum defensor do Big Bang, na imensa maioria dos cosmólogos, um ou outro só, vai dizer que foi Deus que deu a partida. São nada, que pega o nada para nada, por nada e bum, dá início ao Big Bang. Eles colocaram as flutuações quânticas para que fizesse o universo pipocar do nada. Esse universo agora progride por forças naturais. É uma nuvem gasosa em expansão que se contrai em estrelas. Estrelas que formam galáxias ao longo de bilhões e bilhões de anos. Essas galáxias agora vão produzir um pó cósmico que gera a Terra. A Terra se forma a 9,3 bilhões de anos depois do início do universo. Enquanto nós temos versículos na palavra de Deus, eu tenho uma lista imensa aqui que diz que ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não dá para acomodar. Então eu acho que essa metade do Tassos é uma metade evolucionista, porque ele não defende o Big Bang assim, olha, Deus falou e bum, o universo se fez. Ele defende esse lento, gradual e sucessivo, que é totalmente antibíblico. Você se torna metade evolucionista e você se torna um meio evolucionista teísta. Você crê que processos naturais não guiados estruturaram o universo. Você passa para os nossos jovens cristãos a ideia de que Deus fez lenta, gradual e sucessivamente. É o Deus do devagarinho, que eu tanto combato. E a gente agora começa a dizer que os modelos dos cosmólogos se sobrepõem ao modelo bíblico, que é totalmente anti esse processo lento, gradual e sucessivo. Tem uma coleção imensa de versículos bíblicos. Depois quero que você, pastor César, me dê a oportunidade de lê-los. E a gente vê no modelo bíblico que Deus disse e ouve. Esse é o Big Bang que eu creio. Agora, o Big Bang que foi sequestrado pelos naturalistas é o que é anunciado por aí, que parece que o Tassos aceita. Eu não aceito, sou totalmente contra. As fotos do James Webb destruíram esse modelo. Então, a pergunta aqui o Big Bang pode ser considerado criacionismo? Eu acho que antes de ser considerado alguma coisa precisa existir. O Big Bang simplesmente não existe mais. Todas as novas evidências do Hubble, do James Webb, detonaram esse modelo lento, gradual e sucessivo. A gente vê claramente nas fotos do James Webb que o universo foi feito pronto. Então, a minha resposta a essa pergunta: o Big Bang pode ser considerado um modelo criacionista? Algo para ser considerado precisa existir. O Big Bang não existe mais, então não faz sentido mais essa pergunta. Esse Big Bang naturalista, o Big Bang de Deus, eu aceito. Lemaitre, o Big Bang de Lemaitre, eu aceito. Ele disse, o universo teve início. Agora, sequestraram o modelo, tornaram o modelo naturalista, tiraram Deus do modelo, botaram as flutuações quânticas, o são nada que dá a partida,
E agora a gente está fazendo associação com eles. A gente está sentando na mesma roda. A gente está chamando o Pirula e o Sacani dizendo, com esses dois eu estou junto. A gente está se afogando, porque o modelo está se afogando, está se agarrando em todo mundo. Está se agarrando no Hugo Ross, no Sacani e no Pirula. A gente está fazendo roda com eles, num modelo totalmente anticristão. Okay. Por isso que eu sou bem ácido, viu, Tassos, contra o modelo. Bom, Lemaitre que ele está falando é o físico, professor universitário e cristão católico. Acho que ele era padre também. Padre belga. Belga que desenvolveu essa teoria do Big Bang originalmente, mas de fato depois outras pessoas que não são, geralmente ateias, que assumiram. Vamos lá, Tassos, está contigo. Eu não estou fazendo roda com ninguém. Antes de começar aqui, o professor Marcos está dizendo que um colega que trabalha com ele toma chá alucinógeno, Santo Daime, que faz parte do design inteligente, que fica vendo estrelas. E estava comentando isso aqui antes. Eu não estou tomando chá com ninguém. E outra coisa absolutamente falsa que tem levado muita gente ao engano é essa vinculação de Big Bang com a evolução. A ideia de eras era uma ideia que já existia desde sempre. No segundo templo, na tradução para Septuaginta, a palavra em grego traz a ideia de eras, que era o que Jesus utilizava. Agostinho, o maior teólogo que já existiu, o autor do melhor livro escrito em cristianismo, fora os inspirados, a minha opinião, que foi Confissões, já defendia eras. Spurgeon defendia eras. Os fundadores do design inteligente, que é uma teoria de design inteligente que aceita dizer que o ET fez o mundo, é design inteligente, evolução guiada é design inteligente, mas os fundadores do design inteligente, Michael Behe, Dembski, acreditam no Big Bang. Nós temos inúmeras pessoas, vamos falar as coisas como são. Michael Behe da Caixa Preta de Darwin? Sim, acredita no Big Bang. Dembski acredita no Big Bang. Os maiores teólogos acreditam no Big Bang como a rendição da ciência e teologia. Ora, que conversa é essa que está fazendo roda com não sei quem, quando a pessoa acaba de dizer que está segurando a mão de quem toma chá alucinógeno para fazer ciência? Design inteligente parece que é o quê? É uma manifestação de gente drogada, então? É isso que está acontecendo? Uma teoria que aceita que o ET criou o mundo é design inteligente. Evolução guiada é design inteligente. Se é um ET que está guiando a evolução, é design inteligente, e vem com essa conversa para cá. Bom, o que eu estou dizendo é que o Big Bang é a rendição da ciência e teologia, e o que as escrituras dizem é isso. Essa frase na história intelectual humana, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse criar é sim criar a partir do nada, e é isso que o Big Bang traz. O Big Bang não tira Deus. Se alguém tira Deus, é desesperadamente. O criador do Big Bang é um padre. Todo sistema entrópico, se você tiver um agente externo moldando, a coisa cria complexidade. E é isso que a Bíblia diz pelo verbo assar em hebraico. Então tem erros muito graves que está sendo dito, coisas assim, absurdidades impressionantes. Bom, Dr. Eberlin. Muito bem, olha, primeiro quero deixar claro que a teoria do design inteligente não é um empreendimento religioso. A gente tem lá pessoas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Todos nós sentamos na mesma mesa e a gente discute apenas ciência. A única tese que a gente discute lá é se o universo é inteligente, se a Terra é inteligente, se um ser inteligente as fez. A gente não discute terraplanismo, por exemplo. A gente não discute a forma da Terra, deixei muito claro aqui. A gente não discute as posições filosóficas e teológicas, né? Se você é arminiano, se você é calvinista, se você é batista. Você está dizendo que o design inteligente não é exatamente, não é somente cristão. Não somente cristão, ele não é nada do ponto de vista teológico. Ele é empreendimento de cientistas, a gente não pergunta sequer a sua posição filosófica e teológica, cientistas que sentam à mesa e procuram, através da ciência, a melhor resposta se o universo é ou não é inteligente, se ele foi ou não foi criado. Só isso, é a única... Mas a maioria esmagadora defende o Big Bang. Esse é um dado. Não, muito bem, vou concluir. Paul Nelson, um grande defensor do design inteligente,
é criacionista de terra jovem, de universo jovem, como eu. Paul Nelson esteve no Brasil aqui, temos vários no Design Inteligente que são criacionistas de terra jovem. E tem outros que é terra antiga. Tem outros que são terra antiga. A gente não discute A maioria, isso lá. absoluta. Ninguém discute lá. A maioria... Os criadores do design inteligente. A maioria da ciência é darwinista. Design a maioria dos cientistas são darwinistas. Não no design inteligente. Fora. Então, mas no design inteligente. Vamos entender. Maioria não é um critério científico. Sim. Não, peraí, deixa eu terminar. O Tassos Tassos falou várias coisas, né? Outra coisa sobre fazer roda. Tassos sentou aqui, o Sacani estava do outro lado, e ele disse, nessa nós estamos juntos. Sacani, não estou junto com você. Nessa eu estou contra você, Sacani. Você doutrina os nossos jovens no naturalismo. Você fala que a vida é um bolo, que só pode colocar lá carbono e nitrogênio, chega uma descarga elétrica, que a Lua foi formada por um processo natural. Você deturpa a ciência para doutrinar os nossos jovens no naturalismo. Jamais estaria com você. Não estou com você. Nem no Big Bang, nem na evolução. Esse é o grande ponto. A gente faz meios compromissos com o naturalismo. Eu nunca quero fazê-lo. Agora, sobre o que Deus fez, Lemaitre disse, olha, o universo teve início. Agora, Deus? Claro que sim. Mas logo, todo mundo tirou Deus fora. O Big Bang hoje é um modelo naturalista que não invoca Deus e que diz que processos naturais não guiados ao longo de bilhões e bilhões de anos estruturaram o universo. Enquanto que a Bíblia é muito clara. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quando perguntado para Jesus sobre o casamento, Jesus respondeu-lhe, não tendes lido que dei o Criador eu, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, os fez desde o princípio, homem e mulher. Então Jesus era big banguista? De jeito nenhum. Desde o princípio ele criou os céus, a terra, o homem e a mulher. Não há evolução nenhuma aqui. Não há evolução do cosmos, não há evolução da terra, não há evolução da vida. A Bíblia não é evolucionista. Deus fala e faz, acontece, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. O dia da criação, Moisés, pastor, Moisés não tinha conceito de eras. Todos os hebraístas, até Darwin, entendiam o ion do hebraico como um dia de 24 horas. Não Essa ideia de eras só vem com Darwin. Moisés não tinha o conceito de eras. Ele escreve para um povo que não tinha o conceito de eras. O ion acomoda, como o Tassos disse aqui, muito tempo. Acomoda, alguns anos, tal, mas bilhões de anos ninguém entendia isso. Então, como que o escritor que não tem a ideia de eras pode falar para um povo que não conhece eras, usar uma palavra que simplesmente ninguém conhece, nem ele que está falando. Okay. Nem... Agora, tem palavra para longos e longos tempos em hebraico? Tem. Eu trouxe no meu programa, pastor César, 5 hebraístas. Pastor Ayrton Williams, Ageu Magalhães, uma série, Carlos Vailate. Perguntei para os 5. E onde a Bíblia? Eras? Ele falou de jeito nenhum. Geralmente é um dia de 24 horas. De jeito nenhum. A maioria é esmagadora. De jeito nenhum. Não é eras. Agora, quando você quer acomodar na Bíblia o Big Bang, você começa a acomodar a conceitos que a palavra bíblica não tem. Então é um compromisso. É um compromisso. Você tenta... o Tassos disse que o Hugo Ross chegou lá e viu o Big Bang em Gênesis. Ele é um cosmólogo. Você falou no nosso debate. Viu? Olha, o Hugo Ross veio lá, ele não era nem cristão quando ele viu. Vamos por parte. Vamos lá, eu vou passar aqui pro Tassos, só um minutinho. Passa pro Tassos agora. Eu vou passar aqui pro Tassos. Muita coisa que o doutor, como eu falei, né, não tem a competência de vocês. Mas só para lembrar, na Epístola de Barnabé, no ano 70, está escrito assim, ele menciona o sábado como princípio de criação, prestar atenção, filho, significa que terminou no 7º dia, significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos. A Epístola de... Policarpo, lá fala que foram empregados para criar esse mundo, tantos serão os milênios, assim como... Então, tem uma teoria, sim, da ideia de que não é só depois de Darwin que nasce a ideia de dias longos, né? Na história da igreja tem alguns eventos. Mas vamos lá, volta aqui contigo. Isso aí é uma inverdade, amigo. Isso é uma inverdade, é um desconhecimento da história intelectual humana brutal. A ideia de eras está desde o início.
Agostinho defendia eras, o maior teólogo, muito mais do que qualquer um outro. Agostinho, Spurgeon defendia eras. Agostinho disse que Deus criou imediatamente. Tá, olha, Agostinho você não defendia conhece. eras. No princípio, Deus criou tudo que existe. A terra estava sem forma e vazia. Aí Deus disse, haja luz e tudo surgiu. A tradução da Septuaginta, meu querido, já traz a interpretação de eras. Isso é falso. É uma inverdade dizer que a interpretação de eras é uma concessão darwinismo. Vamos parar de dizer isso. Isso é um desserviço à ciência. E outra coisa, que ciência é essa que só investiga até não sei onde? Onde é que tem isso? Eu só investigo até essa xícara, esse copo aqui eu não investigo não. Que ciência doida é essa? A ciência investiga até onde puder. Se não é química, vira bioquímica. Se não é química, vira fisicoquímica. Vira tudo. Não tem que design inteligente, não é ciência então. Eu só falo o que eu quiser. Porque isso aí eu não falo, não. Isso aqui eu não trato, não. Tá, Não, deixa eu terminar. Eu não estou aqui como defensor do design inteligente. Poderia não mencionar o design inteligente. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: questão do design eu falo o inteligente. que eu quiser, professor. Sim, pode falar, mas... É lógico. Então, se eu falo o que quiser, eu falo o que eu quiser. Vamos lá, fala. Outra coisa. Os criadores do design inteligente, que todo mundo saiba, no Brasil, acha-se que design inteligente é terrajovismo. É um movimento terrajovista. Os criadores do design inteligente e os nomes mais importantes do design inteligente, os grandes nomes do design inteligente, defendem o Big Bang compatível com Deus. Isso é um fato. William Dembski, Michael Behe, defende como o Big Bang. Isso é um fato. Outra coisa, não vamos, pelo amor de Deus, ser infantil ao ponto de achar que defesa do Big Bang tem a ver com Darwin. Uma coisa é a criação do universo, outra coisa é a criação da vida. As pessoas confundem isso, não acredito que seja de maneira maldosa, mas está levando populações ao erro. Não tem nada a ver a origem do universo com a origem da vida. E outra coisa, se Deus criou tudo pronto, ele citou a criação do homem. Então o homem, o universo foi tudo criado junto. O homem, você não acredita nem em 24 horas? Outra coisa, se Deus precisa de muito tempo, Deus precisa de bilhões de anos para criar o universo? Não precisa. Mas Deus não precisa de 6 dias, não. Deus não precisa de 6 segundos, não. Deus não precisa de 6 nanosegundos, não. Não é questão de precisão, não. O Deus de 6 dias de 24 horas é um Deus do devagarinho também. Porque seria da mesma forma atentatório ao poder de Deus, que pode criar tudo quando o tempo nem existia, existe. Então existem muitas inverdades que são ditas. Quando a grande maioria... Não, outra coisa, o negócio que James Webb acabou com o Big Bang, isso é uma mentira. Você não tem um só artigo publicado em uma revista de cosmologia que defenda isso. Eu estava agora há pouco assistindo um grupo, Quando ele fala da foto, é porque as fotos do James Webb mostram galáxias prontas. Isso pode ser o quê? Sim, mas acontece... E não informação. Informação... Esse é o argumento. É um argumento, só que esse argumento não é considerado. Isso pode ser, o universo pode ser mais antigo, a formação de galáxias pode ser mais rápida, ou você pode estar captando as galáxias mais bem formadas antes, como aconteceram com os quasares. Esse é um argumento que é para fazer para um congresso de física. Leve para um congresso de astronomia, para um congresso de cosmologia, essa ideia de que não há mais Big Bang, porque o cientista vai adorar. Porque o Big Bang, ele teve que dar conta do Big Banger. Se há Big Bang, ele tem que dar conta do Big Banger. Foi quando a teoria do Big Bang apareceu que teve que dar conta de quem foi a causa do universo. Então vamos colocar as coisas como são. A grande maioria, até mesmo aqui no movimento aqui do design inteligente, tem alguns que eu sei que acreditam no universo antigo e tem medo de falar, porque virou o movimento no Brasil de design inteligente, virou um movimento de um ministério terrajovista. Ok. Pastor, doutor Eberle. Vai voltar para mim? Não, vai voltar contigo agora. E aí, terminando contigo, eu vou pro intervalo. Vai. Olha, Deus precisa de 6 dias, Deus precisa de milhões de anos, Deus não precisa de nada, tá? Deus poderia ter feito o universo do jeito que ele quisesse. Isso eu também concordo. Agora, ele disse como ele fez, gente. A Bíblia é claríssima demais. Tem uma coleção imensa aqui, ó. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar em tudo que neles há.
É o Deus devagarinho? Não, Deus quis com um propósito. Todo mundo sabe disso, o Tasso sabe disso, o pastor César Cavalcante sabe disso, todo mundo que está em casa sabe disso. Ele quis criar um período de 6 dias, estabelecer a semana de trabalho, o dia do descanso. Esse ciclo, inclusive, está estabelecido em nós. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito de N formas. Só que ele disse que ele fez de um jeito específico. A Bíblia é clara demais. É demais. É Yom. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Agora, o Tasso tem um problema com o Yom. Eu trouxe 5 hebraístas no meu programa. Eles estão aqui do meu lado, tá vendo, gente? Tem 5 aqui. Eu tô com Agostinho aqui, eu tô com Agostinho. Agostinho? Eu tô com Agostinho, eu tô com Agostinho e Spurgeon. Aqui, ó, pessoal, eu tô com Agostinho e Spurgeon. Só que Diga aí, vai. o Tassos não sabe o que o Agostinho dizia. Ele não defendeu Eras. Agostinho, ele achava que Deus tinha feito imediatamente. Como ele disse aí, Deus o devagarinho e tudo mais. Gente, os 5 hebraístas, perguntei para eles, o Yom acomoda Eras? De jeito nenhum, professor. Olha, tem um tratado sensacional, eu queria que vocês lessem. Eu tenho estudado essa questão profundamente, viu, Tassos? Não parece. Não parece. Mas segue aí, doutor. O Tassos usa o argumento da autoridade. A única coisa que ele consegue falar... Deixa ele concluir, tá? Tassos, ele não te interrompeu. Vamos lá, vamos. A única coisa que o Tassos consegue falar é assim, tem um monte de gente que defende o Big Bang. Tem um monte de gente que defende a evolução, tá? Olha, todo mundo do design inteligente no mundo defende o Big Bang. Isso não é argumento, Tassos. Mas é verdade ou não? Claro que não. A maioria esmagadora do criador... O James Webb não acabou com o Big Bang, gente? Pô, deixa eu falar. Você falou 3 coisas, eu quero responder as 3. Tá no sofá, tá? vai lá. Olha, esse aqui é um tratado do Hazel sobre os dias da criação. Eu estou traduzindo, vou publicar um livro. Olha a conclusão dele. O autor de Gênesis 1 não poderia ter produzido maneiras mais abrangentes de expressar a ideia de um dia literal do que as que foram escolhidas. Há uma completa falta de indicadores de preposições, expressões de qualificação, frases construídas, conexões semânticas, sintáticas e assim por diante, com base nas quais a designação dia na semana de criação poderia ser considerada como algo diferente de um dia normal de 24 horas. As combinações dos fatores de uso articular, gênero singular, construções semântico-sintáticas, limites de tempo e assim por diante, corroboradas pelas promulgações divinas em passagens do Pentateuco, como Êxodo 20, de 8 a 11, espero que vocês leiam em casa. Leiam a palavra de Deus que ela responde. Não é o Tassos, nem eu, nem o pastor César. É a própria palavra que responde. E Êxodo 31, de 12 a 17, sugere exclusivamente e consistentemente que o dia da criação é de 24 horas, de natureza literal, sequencial e cronológica. 6 dias Deus criou os céus, a terra e o mar, de tudo que neles há 6.000 anos. A gente está lotado de evidências. O Big Bang foi a única coisa que explodiu esse modelo lento, gradual e sucessivo. Deus podia ter feito do jeito que ele quisesse, mas ele escolheu fazer em 6 dias, como a Bíblia claramente declara. E desde o princípio, Jesus era Deus encarnado. Perguntaram para ele, ele falou assim, não tem deslido, Tassos. Não tem deslido, Tassos. Em Gênesis, tem a procuração de desde Jesus, o início, agora. Desde o princípio, Procuração. não tem deslido em Gênesis, Tassos, porque ele cita Gênesis, que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher. Ele cita a Septuaginta, que tinha tradução que recepcionava um longo período de tempo. Tá dizendo que Jesus falou comigo. Eu fico do lado de Jesus. Jesus deixou claro que desde o princípio ele tinha feito, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Processos lentos, graduais e sucessivos foram criando o universo, foram moldando o universo. A Bíblia diz que é obra de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia a obra de suas mãos. Isso ele mesmo falou, Salmos 33, 9 diz, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto. O hebraico lá é de pronto, tudo foi criado. Eu estou estudando hebraico também, viu, o Tassos? Para combater as heresias da palavra de Deus. De pronto, tudo foi criado. Não foi 6 dias, não? Ele falou e tudo se fez. Foi de pronto ou foi 6 dias? Foram 6 dias. Quando ele falava nos 6 dias, de pronto as coisas aconteciam. Sim, mas... Ele disse, surjam peixes no mar. E a mesma coisa nas eras. Não, eras. A mesma coisa. Eras, seu Tassos. Isso é acomodar. Bom, vamos lá. Acomodar teorias de homens da palavra de Deus. Eu comecei esse bloco com o pastor Dr. Tasso, terminei com o Dr. Eberlin. A gente vai para o intervalo.
intervalo curtíssimo, 2 minutos no máximo, e a gente já volta. Bom, eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia e sou a favor da ideia de que a Bíblia traz um relato histórico da criação. A Bíblia, no Antigo Testamento, é escrita em hebraico, com algumas partes em aramaico. E a palavra que tem lá é Yom. Yom é uma palavra que tem vários sentidos literais. E um deles é um longo período de tempo. Na maioria esmagadora, é um dia de 24 horas. É porque normalmente a gente fala dos dias de 24 horas, a gente não fala das eras. A gente, quando fala aqui, raramente a gente fala sobre as eras da criação. A gente fala sobre amanhã vai fazer o quê? É lógico. Essa palavra polissêmica, ela é mais utilizada no dia a dia por 24 horas. Mas ela também representa um longo período de tempo. Embora isso seja irrelevante, é outra falsidade dizer que Moisés tinha outra palavra. Não tinha. A outra palavra designa um período indeterminado, o que não é o caso das eras. Também não é correto dizer, como está sendo alegado, que Moisés não tinha ideia de eras. Está negando o quê? A inspiração das escrituras agora? Já negou a interpretação correta, vai negar a inspiração das escrituras? Moisés tem que conhecer o que vai escrever, não pode ser inspirado por Deus como foi tudo, não? Moisés não estava no momento da criação, foi inspirado. Então, a interpretação literal da Bíblia comporta a ideia de um longo período de tempo. É assim que os criadores e as figuras mais importantes, por exemplo, do design inteligente, defendem eras. O design inteligente no mundo defende eras. Dembski, Michael Behe e tantos outros defendem eras. Deixar claro, no Brasil, esse movimento ganhou um corpo estranho, porque parece ser um movimento terrajovista, de um terrajovismo até meio infantil, na minha opinião, um terrajovismo infantil que diz que outras coisas não investiga. Eu nunca vi. Se for ciência, não pode dizer isso. A ciência não diz, eu só vou investigar até aí. Daqui não vai. Você não quer investigar isso aí? Não, isso aí não quero, eu não investigo, não. Tem nada a ver comigo, não. Não existe isso em ciência. Então, deixar bastante claro isso. Outra coisa, é o que está na Bíblia. Não adianta tentar usar ciência minoritária, ler, por exemplo, parágrafo que é tirado da internet, para interpretar a Bíblia. Você está lendo parágrafo tirado da internet para interpretar a Bíblia. A gente não pode usar a ciência para interpretar a Bíblia. Na Bíblia, literalmente diz que foi criado em 6 ioms, tanto que não tem o 7º iom. O 7º iom, nós ainda vivemos nele, não tem o fim, vivemos nele. É verdade que há uma comparação entre 6 períodos de trabalho e um de descanso, que são 6 eras de trabalho, e a era de descanso do Senhor, com 6 dias de trabalho de 24 horas do homem e um dia de descanso, assim como tem em Êxodo 23, 10 e 11, essa correlação é feita para a terra, só que são 6 anos de trabalho para a terra e 1 ano de descanso para a terra. O que Deus estabelece são 6 períodos de trabalho e 1 de descanso. Então, deixar bastante claro, para não ter dúvida. E o tema aqui é, o Big Bang propõe o criacionismo? Isso é claro que sim. É a primeira vez na história da ciência que a ciência diz que veio a existir. E se veio a existir, tem que ter uma causa. Então, está se negando isso? Está se negando que algo veio a existir a partir do nada? Porque o tema do debate é, o Big Bang quer dizer criacionismo? Então, a gente tem que dizer, a outra opção é, veio a existir sem causa. Do nada, algo se cria? Para terminar essa parte, só temos 2 opções. Ou tudo veio a existir a partir do nada, ou, como tudo veio a existir, que é o que a teoria do Big Bang diz, nós temos que ter uma causa, e essa causa é Deus. Ok. Vamos lá, Dr. Marcos. Volta aqui para mim, gente. Olha, primeiro que o Big Bang não defende Deus, o modelo do Big Bang é muito claro. Hoje ele tem o nada como seu grande santo. É o são nada que gera o Big Bang. Essas são as flutuações quânticas. O Tasso está preso ainda ao modelo do Lemaitre, que já foi totalmente sequestrado pelos naturalistas. Eu disse que defendo o Big Bang. Se o Big Bang, que estamos discutindo aqui, é o Big Bang que Deus disse, haja e houve, bang, e o universo foi formado pronto, imediatamente, pelo poder da sua palavra, e disse Deus, haja universo e houve, é claro que eu defendo o Big Bang. Mas o Tassos defende o Big Bang naturalista. Ele sentou aqui e disse... Não é verdade. Sacane, nessa estamos juntos. Isso não é verdade, isso é uma inverdade. Ele sentou aqui e disse, Sacane, nessa estamos juntos. Isso é falso. Não estou junto com o Sacane, de forma nenhuma. Isso não é verdade. Eu escutei esse calminho, né, Tassos? Não interferir. Também, só estou dizendo que não é verdade. Cito frases da internet
cito frases da internet. Gente, isso aqui é um artigo que foi publicado em Origins, 1994, páginas 5 a 38. Isso é um artigo publicado na revista Origins. Tem um autor, Hessel, um grande hebraísta, teólogo, que fez um tratado sobre o Yom. Então, a conclusão, Tassos, desculpa aí, não foi tirada da internet, é um artigo científico. Você pegou da internet. Não são apelos à autoridade. Outra, o Tassos parece desconhecer o que é o design inteligente. Então, ele deturpa o design inteligente para usar o design inteligente contra a ideia do modelo bíblico. O modelo bíblico que venceu, gente. O Big Bang foi destronado, os biólogos estão contentes? Muito pelo contrário. O modelo bíblico que foi corroborado no Big Bang. O universo aparece pronto. Do nada? Não, um Deus atemporal, imaterial, fora do tempo, fora do espaço, chamou o universo à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Mas isso todos os dois creem. Sim, isso que você está falando... Calma aí. Não, que assim, parece que um é criacionista e o outro não é. Ele crê em bilhões de anos. Ele crê que o universo foi se estruturando ao longo desses bilhões e bilhões de anos. É o que a Bíblia diz. De jeito nenhum. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Jesus disse, não tendes lido que desde o princípio eu os criei, homem e mulher? A terra está sem forma e vazia. Fechado. A terra sem forma e vazia não estava ainda estruturada. Você crê na teoria da lacuna, é isso? Não creio, não. Pela madrugada. Não, crê sim, né? Não creio. Não creio não creio na lacuna. Eu acho que ele só pode crer. No princípio, Deus... Olha, não, peraí que eu não terminei. Calma. Então conclui, doutor. Ele vai concluir. Vamos concluir, doutor. O design... Peraí que eu não terminei. O design inteligente não é uma teoria que discute idade da Terra, não discute não discute se Por que não? O universo é jovem. Por que não? O design... o Tasso tem uma completa ignorância do que seria o design inteligente. Que nenhuma ciência que dá limite. E ele está deturpando o design inteligente para defender a tese dele. Vamos lá. O design... Peraí, não terminei. O design inteligente é uma ciência então não é ciência. É uma ciência minimalista que discute uma única questão. A teoria do design inteligente discute se há inteligência ou não no universo, se a gente foi feito ou não por um ser inteligente. Por isso que a teoria do design inteligente, todos nós do design inteligente, temos profunda respeito, não admiração, mas respeito por todas as posições filosóficas e teológicas. Okay. Eu não vou sentar aqui como defensor do design inteligente e ficar criticando nenhum dos nossos defensores. João Paulo Reis, você está com a gente, você é um grande cientista, você é um grande defensor do design inteligente, inclusive você defende a Terra Jovem, você é contra o Big Bang, que esse homem aqui não faz. Beleza, doutor. Que ele não faz. Ok, Tassos, tá agora... bom? Ok, sua vez, Tassos. Não, design inteligente eu fico triste em escutar isso, porque de fato eu vou ter que dizer que é uma pseudociência. Já que é uma ciência que se diz ciência, mas não quer discutir as coisas, quando chega no ponto de decisão, diz isso aí, eu não analiso. Eu nunca vi nenhum movimento científico assim, sinceramente. A ciência vai até os limites da investigação. A ciência não coloca freios em si própria. Pode ser outro movimento. Ciência não é. A ciência vai até o fim da investigação. Se não tem ferramentas, criam-se as ferramentas. Que autolimitante ciência é essa? Então parece ser uma pseudociência. Agora, o que ainda salva é que os criadores do design inteligente, as figuras mais importantes do design inteligente no mundo, os nomes que são realmente de expressão creem no Big Bang. Ao invés de um atacar o que o outro está defendendo... É porque ele está pressupondo, ele está fazendo espantalho. Ele está pressupondo... Quem fez o espantalho foi você, Pérez. Tassos, foi você. Não, você está fazendo que jogou você está dizendo você que descreve o design inteligente então, calma aí. Deturbado. Eu quero fazer uma pergunta que é interessante. Calma aí. Você não está dizendo que limita o design inteligente, não se limita? Só um minutinho. Não se limita o design inteligente? Você que criou o espantalho do design inteligente. Herbert e Tassos, eu estou mediando. Então vamos lá, primeiro. Qual é o espantalho que, ao seu sentir, o Dr. Eberlin cria? É porque ele está dizendo que eu defendo um Big Bang sem Deus. Isso não é verdade? O que eu estou dizendo. Deixa ele falar, depois eu vou fazer... se não tá ótimo. Então, ok. Qual é o espantalho que ele cria? Que você acha? O espantalho, o que eu estou dizendo... Ele põe Deus para fazer o universo de um jeito que Deus disse que não foi. Não, mas isso não é... Bíblia. Calma aí, mas isso não é falácia do espantalho. O que é falácia do espantalho? Dentro da filosofia, tem a falácia do espantalho. Quando você cria uma fake news que a pessoa não disse...
e você ataca aquilo lá. Ele não tá dizendo que é dois espantalhos? Só um minuto. Sim, Vamos eu sei lá. o que é espantalho, todo mundo sabe o que é espantalho. Mas então, quando você começou a falar, aquilo que você falou não é o espantalho. Olha só, espantalho é dizer que eu pego parágrafos da internet quando é Você uma não tirou uma da internet situação- não, isso aí? Eu tenho só um minuto. tratado... Não foi na internet, não? Eu tenho Mas é um tratado tratado em científico. PDF. Baixou na internet. Isso é um artigo... Você quis dizer que foi um negócio Não, eu falei que você jogado baixou. por Você não baixou. Foi pelo correio. Então diga que foi pelo correio. Não foi pela internet, chegou pelo correio. Outro espantalho é querer Isso é definir espantalho. a teoria do design Isso é espantalho. inteligente. Deixa ele falar, Tasso. Como a teoria do design inteligente não é. Olha, a teoria do design inteligente defende o Eras. O que é isso? Ela não defende Eras. Como ela não defende nem sequer a planaridade ou Eu não o disse que globo da defende, disse que os Terra. criadores e os mais importantes defensores do Isso design inteligente defendem Eras. Isso é uma verdade. Então Isso vamos lá. é bem o que o Tassos faz. Argumento da autoridade. Ele quer jogar... Você não está trazendo negócio da internet dizendo que é autoridade da internet aí? Você não citou cinco teólogos, eu tive que citar Agostinho e Spurgeon. Eu citei o que eles falam sobre teologia, Isso é autoridade. sobre Não hebraico. disse autoridade, querido. Não, você só cita o nome das pessoas. Não, isso não disse autoridade. Olha, Então, vamos Não lá. os argumentos que eles usaram. Usa os argumentos que eles usaram. Vamos lá, dizer Tassos. que eram Eras. Eu não defendo o que o professor Marcos está achando, que eu defendo o Big Bang como se não fosse Deus. O que eu estou dizendo é que o Big Bang traz Deus para a ciência. Isso é história intelectual. Isso é conhecimento da história intelectual. Corrompe o ion da Big Bíblia. Bang, no Big Bang. Como? Corrompe o sentido do ion da Bíblia. Não, Você esse põe sentido- palavras na Bíblia que ela Esse simplesmente sentido não do existe. Yom já é defendido por Agostinho. É Agostinho defendido disse que por foi um dia só, defendido gente. por Spurgeon. Esse sentido já está na Septuaginta, que é do Segundo Templo. A inverdade é dizer que esse sentido Você já disse isso, é uma Tassi. concessão ao darwinismo. Isso é uma inverdade, é um desconhecimento da história intelectual humana brutal, infantil. Vamos Quando falar isso sobre já as existe há fotos muito do tempo. James Webb. Vamos falar das fotos do James Você Webb. Você quer interpretar a falou Bíblia ainda. de acordo com a ciência? Então vamos é lá. As isso fotos que do quer? James Webb são Não, muito eu importantes. quero deixar claro o que eu estou falando. Quer interpretar a Bíblia de acordo com a ciência? Porque não existe. Não existe um artigo publicado dizendo que o Big Bang está sob perigo em nenhuma revista. Agora, se for discutir isso, é dizer, interpretar a Bíblia de acordo com a ciência. Iom na Bíblia quer dizer. Mas agora eu quero fazer uma também- pergunta para você, Tasso. Diga. Você defende o evolucionismo? Você defende um evolucionismo teísta? Você acredita, por exemplo, que o homem veio lá daquela sopa e tal? nessa nós estamos juntos, Só um né, minutinho, Tasso? Nessa só um nós minutinho. estamos juntos. Ou você defende que o homem foi feito conforme a Bíblia diz lá no Gênesis? Eu defendo que tudo foi feito conforme está em Gênesis, na Bíblia. Agora, dizer, esse é um erro intelectual que eu acho muito grave. Dizer que a defesa do Big Bang quer dizer a defesa de que o homem teve uma evolução de Darwin, evolução biológica, isso é de uma infantilidade intelectual. Porque ninguém disse o Darwin não trabalha... Você o Darwin- disse que é Não, evolução. não. A O Darwin é evolução... biologia, né? Então, pronto. Se Porque não o Darwin- disse, maravilhoso. Não, porque o claro Darwin é que não, né, biologia e a gente Tassos? está Então- falando de outra coisa. Tassos, nessa Então- nós estamos juntos, cara. Fica então tranquilo. pronto. Eu Tá te bom. chamei de meio Ok, evolucionista. volta aí. Meio. Porque Você é meio- metade Não, evolucionista. não sou nem um pouco evolucionista. Desse- Vamos discutir isso? Essa metade eu Por te quê? admiro, te Não, adoro. mas porque eu Essa sou- outra metade eu abomino, Mas Tassos. porque eu sou Abomino. porque eu sou meio evolucionista. Qual eu é não a sou parte? nada evolucionista. Qual a parte que você fala que ele é Porque eu sou meio evolucionista? evolucionista. Metade do Tassos eu admiro, Não, mas nós porque estamos eu juntos. sou- Não, mas qual a parte Ele que é é contra evolucionista? a evolução biológica, Sim. bioquímica. E eu A sou gente contra- senta junto Não, e então, defende. ok. A outra metade que eu abomino no Tassos é essa defender o naturalismo. Sentar Não aqui é com o naturalismo. Sacani, sentar com o Não Sacani é e Pirula falando, nessa nós estamos juntos, Você me cara. disse antes que estava discutindo ciência com cabo drogado. Aí vou vir falar que Drogado muito pelo Eu tô contrário. falando- Ó, a evolução- Primeiro, a você está evolução- sendo desonesto. a Porque isso foi uma evolução- informação Então que vamos nós por estávamos parte. conversando A ali. evolução- Você é. trouxe para o debate uma informação que eu não te dei Desone- autoridade de trazer. Desonestidade é sua de Você trazer não- inverdades eu não e fazer... te dei Não, então autoridade calma para aí, trazer. peraí. Link aqui Certo. com pouca Então, peraí, coisa, só um viu? minuto. Você, aí tá deselegante. Aí tá deselegante, não tá legal. Então, vamos um falar por vez. Por mais que a outra pessoa tá falando uma coisa que você não concorda, vamos esperar. Senão vai ser... Vamos falar vai ser sobre a ruim. foto do James Webb? Vamos lá, tá contigo. Ó, gente, esse aqui é um cientista da Yale. O Tassos acha que os cientistas não estão desesperados com as fotos do James Webb e do Hubble. Pode procurar aí na internet, gente. Tem um monte de vídeo, tem um monte de artigo. Internet. Acaba de sair um trabalho na Nature agora sobre as monstros vermelhos. Galáxias que simplesmente não deveriam existir e teriam que ter se formado 1 bilhão de anos antes do Big Bang.
Esse professor de Yale, que eu tirei da internet, viu, gente? Ele disse o seguinte, ó. Peter von Docken, professor de astronomia da Universidade de Yale. É surpreendente. Sabe o que é surpreendente? Ninguém consegue explicar. Essa galáxia, a Jades, tem o nome dela aqui, que é sensacional, vocês devem procurar. É a galáxia Jades GS Z140, a mais velha que se detectou com o James Webb. Essa galáxia é apenas ligeiramente mais antiga, na nossa perspectiva, do que o tempo total de existência dos tubarões na Terra. Cerca de 300 milhões de anos depois do Big Bang. Essa galáxia mostra que você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Há vários e vários outros comentários de grandes cientistas. Foi publicado em 1994 um artigo na New Scientist, assinado por 40 cosmólogos, porque o Tassos disse que não tem um cosmólogo decente que é contra o Big Bang, dizendo que o Big Bang era um dogma científico, que todo mundo só tinha dinheiro para defender o Big Bang, se não defendesse ninguém tinha dinheiro, é igualzinho que acontece com a evolução e o design inteligente. Depois foi assinado por mais de 400. Beleza. Ou seja, os caras estão desesperados, o modelo explodiu, tá aí a foto do James Webb. Por isso que eu digo que esse modelo não pode nem sequer ser considerado. Eu tenho que virar, daqui a pouquinho tem que concluir, tá, a sua ideia. Bom, não há nenhum artigo publicado com revisão cega em revista de cosmologia que esteja discutindo isso. Não existe. A grande maioria dos cristãos com formação na área, com doutorado em física, astronomia, a grande maioria defende o Big Bang. Os criadores do design inteligente, os maiores defensores do design inteligente no mundo, defendem o Big Bang. Essa história de não querer entrar nessa ideia porque o design inteligente não discute isso, aquilo, outro, então não é ciência. Diga logo que não é ciência. É um ministério terra-jovista no Brasil, porque ciência discute tudo. Não tem isso. Deixar bastante claro. E outra coisa, agora vamos usar a ciência para interpretar a Bíblia? É isso? Vamos usar a ciência para interpretar a Bíblia? Que a Bíblia diz, isso é a interpretação de Agostinho, a interpretação da Septuaginta possível, de Spurgeon, dos grandes teólogos do mundo, que Deus criou em eras. Spurgeon tem até uma pregação interessantíssima, que ele diz que a criação de Deus em eras é uma maneira de nos explicar o que ele faz em nossa vida. Porque quando ele recria o nosso espírito, isso é uma pregação de Spurgeon, é como se fosse o Bará. E a partir daí passa a Deus a agir em nossa vida num processo chamado santificação, que em Gênesis é descrito pelo verbo assar. Porque a Bíblia diz que Deus molda o universo pelo verbo assar. A Bíblia diz isso. Ele molda o universo, ele estrutura o universo. Tanto é assim que a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, criou Bará, céus e a terra, tudo que existe. Depois diz, a terra estava sem forma e vazia. A matéria, que é a terra, estava sem forma e vazia, estava toda em um só ponto. Aí o verso 3 diz, Deus diz, haja luz, e houve luz. E a partir daí houve a expansão. E na expansão, Deus não foi embora, não. A Bíblia diz, Deus passa a agir, a moldar o universo para que nós possamos viver nele. Assim como Deus faz em nossa vida. Então, a teoria do Big Bang, ele comporta, é a única teoria científica que de fato comporta Deus. Então, isso tem que deixar bastante claro. O que não tem nada a ver com a criação do homem. A criação do homem, em Gênesis 1:27, há de novo o verbo bará. É uma criação a partir do nada. Deus age, não é? É uma criação da identidade humana, a imagem e semelhança de Deus. É 1:27. Não quer dizer que é do pó unicamente, porque os animais também são criados do pó. Está lá em Gênesis 2:19. São criados do pó também. Mas é criar o ser humano como tal, é bará. Então, assim, o que nós estamos dizendo é isso. Então, não pode dizer que o modelo que eu defendo não tem Deus, como se Deus criou o universo e abandonou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus passa a moldar e agir no universo. Eu acho que a Bíblia é clara demais. Ela é clara, suficiente, necessária, inerrante e autoridade final. Então, eu convido a todos a lerem a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho alguns versículos aqui, que nesses 3 minutos espero conseguir lê-los todos. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio aqui, já perguntei para os hebraístas que foram lá do meu
no meu podcast, Carlos Vailate, Fabiano Ferreira, Ayrton Williams, Leonardo Andrade, Ageu Magalhães. Falei, esse é o princípio de todas as coisas? É o princípio de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. É o título para Gênesis. Em Gênesis 1,16, Deus, pois, fez os dois grandes luminares no quarto dia da criação. O luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mateus 19,4, o próprio Cristo sendo perguntado, Big Bang pode ser usado pelo criacionismo? Ele disse que não. Ele disse, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Então, já estavam habitando a Terra desde o princípio, a Terra que ele fez no primeiro dia. Gênesis 2:1. Evolução biológica? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados em Gênesis 2:1. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra. Foi ele que fez, gente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele disse que ele fez pronto, porque em Salmos 33:6 está escrito, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro de sua boca. Sopro de sua boca, Deus disse, haja e ouve. Haja universo, bum, e ouve. Quando ele deu a ordem, o universo se formou. Salmos 33:9 diz que ele falou e de pronto tudo foi criado. Salmos 102:25, desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são as obras de tuas mãos. Salmos 8:3, quando vejo os teus céus, obra de tuas mãos, e a lua e as estrelas que preparastes. Provérbio 3:19, com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus e o universo anuncia a obra de suas mãos. Aquele que fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. A gente está recheado de versículos bíblicos. Em Isaías 45:12, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu os fiz, nas minhas mãos, as minhas mãos estenderam os céus. Aí a gente foi observar pelo Big Bang, pelo James Webb. Eu tenho o Jason Lyle, um grande cosmólogo, astrônomo, pessoal todo do Institute of Creation Research, Answers in Genesis, Genesis Apologetics, são todos criacionistas de Terra Jovem, não tem um Big Banguista lá, grandes cosmólogos e tudo mais. Eu quero que você entre no meu Instagram, o Jason Lyle acaba de publicar um artigo sensacional, em que ele mostra que o James Webb não só detonou com o Big Bang, mas detonou com essa ideia de que o universo está expandindo. O universo é bem cartesiano, as galáxias no James Webb apareceram extremamente massivas e pequenas. Significa que Deus estendeu o universo. E essas galáxias estão se separando no universo que Deus estendeu. Não foram milhões e milhões de anos no processo natural não guiado. Tassos tenta colocar Deus num processo em que Deus não é necessário. Segundo o Big Bang, foram as forças naturais, foi a gravidade, foi o eletromagnetismo que foi estruturando esse universo ao longo de milhões e milhões de anos. E foram as flutuações quânticas que do nada fizeram pipocar o universo. Ele não pediu autorização para Deus para colocar Deus nesse processo. E Deus também não dá, porque a Bíblia é clara demais. A Bíblia é clara demais, ela descreve claramente em vários e vários dos seus enunciados, dos seus versículos, que foi ele que fez, ele fez pronto nos 6 dias da criação, em 6 dias ele criou todas as coisas. A cronologia, a genealogia de Gênesis nos deixam claro que a Terra é jovem, 6.000 anos. Se o universo se formou prontinho, a gente vai olhar no início do universo, todas as galáxias já estão lá, de todos os tipos, todos os elementos já estão lá. Então, a evolução das galáxias, segundo o modelo de Hubble, foi para o espaço, todos os tipos de galáxias já estão lá. A nucleossíntese, segundo o modelo do Big Bang, Deus não usou hidrogênio e hélio para preparar os seus elementos, ele criou todos eles já no início, criou todas as estrelas coloridas porque ele gosta de colorir, mas já criou todas elas. Você vai andando pelo universo ao longo do tempo, é a mesma distribuição de galáxias, é a mesma constituição. Esse universo então foi feito pronto há 6.000 anos, a Terra é jovem, e isso não é terraplanismo, a Terra é jovem, a gente está atolado, afogado de evidências, e se a Terra é jovem, o universo é jovem, a Bíblia, o modelo bíblico, raiz, que é o que eu defendo, raizão, sem nenhum compromisso com ciência de homem, sem nenhum compromisso com sacane, sem nenhum compromisso com pirula, é esse o modelo que foi corroborado pelas fotos. E contra a foto não há argumento. Ok, depois a gente vai só para a consideração final. Então tá a sua última fala antes da consideração final. Eu acho que houve um espantalho muito mal aí quando ele faz uma alegação do Big Bang com a criação do homem.
A criação do ser humano tem nada a ver com o Big Bang. Ele fez uma correlação, aí até botando palavras na boca de Deus, eu não sei como uma pessoa chega a esse ponto. A criação da vida não tem absolutamente nada a ver com a criação do universo. A pessoa que defende o Big Bang não quer dizer que defende a evolução biológica. Defender o Big Bang e não defender a evolução biológica, eu repito, é a posição dos criadores do design inteligente, das peças mais importantes do design inteligente hoje. É o modelo despessoal. Então, não há muita gente no design inteligente que defende a evolução, embora a evolução esteja no design inteligente também, a evolução guiada. E há praticamente uma maioria absoluta de pessoas que defendem o Big Bang. Então, tem que deixar isso claro para o pessoal, porque no Brasil esse movimento está virando um ministério meio infantil, assim, de terra jovista. Terra jovista. Então, é deixar bastante claro. Os versos que ele leu ali são versos que são totalmente compatíveis com a teoria do Big Bang. Realmente, os céus declaram a glória de Deus, é por isso que é tão grande. O Salmo 33 não é compatível. Qual? Então, ele falou e tudo houve. E é isso mesmo que há no Big Bang. É a criação a partir do nada de tudo que existe. O verso 2, Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E de fato, tudo existiu. O verso 2 deixa claro que essa matéria que foi criada estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. Isso é o Big Bang. Estava tudo sem forma e vazia numa singularidade. E o verso 3 diz: haja luz, e houve luz. Houve a expansão. E a partir daí Deus passa a moldar. A criação do sol, por exemplo, que ele cita, porque embora esteja estudando hebraico, mas está lendo em português, a criação do sol é o verbo assá. Assá. Quer dizer, o sol não veio existir a partir dali. Já existia antes. Ele moldou. É exatamente o que diz o Big Bang. Todos esses versos aí são compatíveis com o Big Bang. Agora existe essa... Não sei se ele não está notando ou é intencional, essa correlação de criação de Jesus falou o Big Bang, aí fala da criação do homem. Foi isso que ele disse. Jesus falou, haja o casal, não sei o quê, e fala da criação do Big Bang. Não tem nada a ver a vida com o Big Bang. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é um erro intencional no qual as pessoas estão caindo, que nós temos que evitar fortemente isso. Até o argumento que se diz que Yom, a primeira aparição de Yom na Bíblia não é nem 24 horas, nem era. A primeira aparição de Yom na Bíblia não é nem 24 horas, nem era, que é em Gênesis 1:5, que é dia em oposição à noite. Aí dizem assim, foi à tarde e amanhã, o povo diz isso que é 24 horas. Nem essa tradução é errada, tarde de manhã dá 24 horas. Quando você quer que algo dê 24 horas, você fala de uma tarde a outra tarde, como tem na Bíblia, tem em Levítico 23:32. Abra aí Levítico 23:32. De uma tarde a outra tarde é 24 horas, que é o mesmo termo em hebraico, né? Erev e Boker, não é isso? É o mesmo termo. Erev e Boker. Boker, é o mesmo termo. Olha aí Levítico 23:32 para você ver aí. Então não pode assim, sabe, trazer espantalhos e falar correlação minha com professor, quando na realidade diz que está discutindo ciência com o uso de entorpecentes. Como é que uma pessoa chega a alegar um negócio desse? Que eu estou defendendo teoria naturalista, quando está dizendo que no grupo, com o uso de entorpecente, não, que tá, discute... Mas aí, calma aí. A gente está falando da conversa que mas eu estou dizendo antes do programa, e não é que... Mas é que assim, quem tá... Só nós três aqui sabemos o que a gente está falando. É. E milhares de pessoas acompanham isso aqui. Aí parece que o curso, o projeto que ele tem é isso, não é. Então não traga o argumento de sacane. O que é que tem a ver com sacane? Tudo bem, mas... Isso que eu estou dizendo. Se é para esse nível de argumento, a gente vai também. Não, mas... Se for para esse nível, a gente vai também. Agora, quem não quer descer, não quer brincar, não desça pro play. Não é assim que fala? Vamos lá. Se quer para esse nível de argumento, eu não defendo Big Bang naturalista. Eu defendo o Big Bang como assunção de que a ciência... Robert Jastrow é o astrônomo, que nem cristão escreveu o livro Deus e o Universo, demonstrando que o Big Bang é a assunção a rendição da ciência à teologia. Então, assim, para a gente trazer argumentos sérios, né? Para que não haja argumento de autoridade, só o que houve também, né? Tá certo. Bom, Bernie, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E quem quiser te acompanhar, te acha por onde?
No meu Instagram, @EberlinMarcos, no meu YouTube, Marcos Eberlin. Eu tenho um programa na IPP-TV discutindo ciência com os Eberlins. Agora, que meu filho, tô treinando. Que legal. Vai ser mais um herege de terra jovem, viu? Um terraplanista, viu? E pra ter uma camiseta dessa, como faz isso? Como? Oi? Pra ter uma Essa camiseta camiseta tem no site da Coval Press. Terraplanista é brincadeira, né? Veja os meus livros na Coval Press, com K, Coval Press, tá bom? E vocês me encontram por aí, tá? Maravilha. Tassos, obrigado por estar com a gente aqui. Também, quem quiser te encontrar, vai por onde? Não, agradeço, mas, professor Marcos, só deixando claro, né, que o terraplanista falou brincando. Brincando, né? Em relação, não vai defender lá terraplanismo, embora a grande maioria dos terraplanistas claro sejam terrajovistas. Mas, enfim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, Tassos? Então tá. Beleza. Eu agradeço imensamente a oportunidade de nós estarmos aqui para discutirmos um tema tão importante, né? Eu defendo a interpretação literal da Bíblia e defendo que Gênesis traz o relato histórico da criação. Meu Instagram é Tassos Licurgo. Você coloca Tassos Licurgo lá no YouTube também. E também tem um site chamado defesadafé.com, que você pode entrar e tem algum curso lá, alguma coisa mais. Deus abençoe poderosamente. Quer falar? Isso é consideração final? É. Não, mas você quer mais ainda? Claro. Você quer mais? Eu achei que você só tava perguntando. Você só me perguntou meus endereços. Não, mas... Posso falar um pouquinho só? Então vai, 2 minutos cada um. Gente, a Bíblia é clara demais. Ela diz que Deus fez pronto. Eu acho que a posição do Tassos totalmente equivocada. Ele se torna um meio evolucionista teísta. É um desserviço à nossa juventude. A gente tem que ser bíblico. E a Bíblia é muito clara. Deus deixa muito claro na sua palavra que ele fez pronto. Ele não usou processos lentos, graduais e sucessivos. O Big Bang de Deus é muito claro. Ele disse houve. Esse Big Bang que o Tassos tenta grudar Deus lá, os naturalistas não deixam que o Deus grude lá, é uma posição, ele passa a ser um inocente útil, defendendo o Big Bang, é isso que acontece, um desserviço aos nossos jovens cristãos. A gente tem que ser cristão bíblico, e a Bíblia é muito clara. É essa parte do Tassos que eu abomino, a outra parte eu amo, viu, Tassos? Você é meu irmão na fé, contra... Jesus disse que desde o princípio ele os fez homem e mulher. Então, o que eu estou querendo dizer é que homem e mulher já estavam na Terra desde o início. Então, no princípio, a Terra estava pronta, nos 6 dias da criação. Então, não tem como. Fazer esse compromisso com as trevas é chegar aqui, apertar a mão do Sacana e do Pirula e dizer, nessa nós estamos juntos, que o Tassos fez. Olha, jogar o jogo, ele começou, o Tassos que começou o jogo. Ele disse assim que Terra Jovem e terraplanismo é a mesma coisa. Fez uma brincadeira, mas insultou todos os que defendem Terra Jovem, inclusive o professor Adalto Lourenço, que ele falou, olha, o professor Adalto Lourenço é um terraplanista, está defendendo... O professor Adalto Lourenço está junto com uma imensidão de grandes cosmólogos e astrônomos no mundo que veem claramente que a gente está abarrotado, atolado de evidências que a Terra é jovem. Essa é uma defesa racional, científica, cheia de evidências. Assista as minhas palestras dos meus podcasts, você vai ver que a gente está atolado de evidências. E agora, o que acontece? É um desespero total no quartel naturalista, e os cristãos que se agarraram na teoria do Big Bang naturalista, com o Sacana e com o Pirula, estão se afundando junto. E aí você vai agarrando em quem tiver na sua frente, né? No Hugo Ross, no Sacana e tudo. Gente, não faça esse compromisso, seja um cristão raiz, autêntico, como eu tenho tentado ser. Alguém que respeita a palavra de Deus sobre a ciência, e não a ciência. Quem faz a interpretação do Big Bang com Deus junto é quem pega a ciência e fica tentando ler Gênesis lá e encaixar o Big Bang lá, tá bom? Obrigado, doutor Marcos. Vamos lá. Eu quero dizer que tem uma maldade muito grande, né? Vincular que eu tenha dito alguma coisa do professor Adalto Lourenço. Isso é uma inverdade. Então, o método de atuação está sendo muitas inverdades. Eu tenho o maior respeito pelo professor Adalto Lourenço. Foi alguém que começou aqui. Não citei o nome dele em nenhuma vinculação. Eu não sei, talvez tenha sido um desses momentos alucinógenos que o senhor pensou nessa vinculação. Eu não citei o nome dele de maneira... Eu nem citei o seu, nem me lembrei do seu nome. Quando a gente falou aqui uma brincadeirazinha, num programa de 2 horas, falou 1 minuto. Eu acho que algum problema psicológico, alguma coisa assim dessa natureza, se sentiu o maior fricote, sabe o que é fricote? O mimimi maior do mundo, por uma coisa que eu nem citei seu nome, nem pensei no seu nome, muito menos o professor Adalto Lourenço, porque eu tenho a maior admiração e respeito. Só de uma maldade incrível, colocar as pessoas contra as outras, sem terem citado. Então, isso não é um procedimento. E dizer que, como acabou de dizer, que é das trevas acreditar no Big Bang, então...
Agostinho é das trevas. Você tem que definir a Eras, Spurgeon é das trevas. Os fundadores do movimento que você defende, todo mundo é das trevas, é isso? O fundador dos movimentos que você defende, William Dembski, Michael Behe, todos os demais defendem. Norman Geisler é das trevas, Frank Turek é das trevas, é todo mundo das trevas. No seu grupo mesmo tem muita gente que defende, mas tem medo de colocar porque virou um movimentozinho que não pode investigar o que não quer, só investiga até aqui, ali eu não investigo. Isso não é ciência, é pseudociência. Só vai até um determinado ponto, não vai mais depois. É das trevas agora, defender o Big Bang bíblico. E dizer também uma coisa importante, isso é um espantalho, é uma falácia argumentativa, de uma maldade, vincular evolução. Não tem nada de evolução. Nada de evolução. Deus está presente. A probabilidade de existência de um universo como o nosso aqui, se não houvesse Deus, era impossível. Uma chance em 10 elevado a 138. É necessária a existência de Deus, é isso que nós vemos no universo. Então é deixar bastante claro essas coisas. Agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a presença do Marcos. E estou lá no Instagram, Tasso Licurgo, que Deus abençoe. Maravilha. Poderosamente. @Marcos Eberlin, @Tassos Licurgo, vocês encontram, sigam o canal do YouTube aqui.